Bom dia a todos, então. Meu nome é Frei Luciano, venho do Brasil. Nós temos feito algumas palestras, algumas reflexões, algumas conversas, e hoje vamos refletir juntos aqui em Angola sobre o tema do voluntariado. Então, o título, digamos, seria Voluntariado, uma ponte para o bem comum. Aí vamos refletir um pouco o que é o voluntariado, como encontramos esse espírito dentro de nós, como identificamos isso em nossa vida diária, como isso eventualmente é possível para cada um, e vamos construindo juntos. Bem, cada um de nós precisaria descobrir, não, o potencial de nós servirmos, ajudarmos, colaborarmos e aprendermos gradualmente a fazer isso sem esperar nada em troca. Porque o voluntariado, ele começa com uma intenção muito espontânea de cada um de nós, de podermos doar parte do nosso tempo, parte do nosso dia, parte da nossa vida para algo que eventualmente não seja a nossa própria necessidade. Claro que isso, em princípio, vai na contramão de como a sociedade de hoje está construída, não? Que nos empurra, nos pressiona, digamos assim, apenas para um processo competitivo e, em geral, de uma maneira desigual. E eu digo desigual porque não oferece as mesmas condições para todos de início e, portanto, já começa uma grande confusão naquele que poderia ser um processo de uma sociedade saudável, fraterna, que pudesse se ajudar mutuamente os indivíduos e, assim tudo, construir o que nós chamamos de bem comum. E mais adiante vamos refletir sobre isso também. Agora, como nós poderíamos, cada um poderia se perguntar, não? Como então participarmos da vida de hoje e ao mesmo tempo descobrir esse princípio do voluntariado? Como seria a medida, como podemos entender tudo isso? Bem, como dizia, a sociedade que nós vivemos, independente do país, independente da cultura, ela nos empurra para um princípio de retribuição. Ou seja, nós só participamos de algo se podemos retribuir de alguma maneira ou podemos receber alguma retribuição disso, incluindo a parte financeira, o salário, o tempo, o reconhecimento, são todos padrões de conduta estabelecidos hoje, não? E nós vamos nos esquecendo que entre nós, mesmo dentro das famílias, dos grupos, da sociedade, dos círculos mais próximos a nós, poderíamos complementar todo esse princípio com o qual a sociedade vive hoje, com uma doação do nosso tempo, do nosso potencial, para atender situações e a necessidade do outro. Será que hoje, desde o momento que acordamos, quando encontramos um outro, o que será que ele precisa? O que será que ela precisa? Será que isso passa por a nossa consciência? Ou precisa acontecer algo mais drástico? Não? Para nós vermos diante de nós uma necessidade. Bem, então, desde crianças, desde miúdos, nós somos educados e formados ao processo da competitividade e à luta pela sobrevivência. E poderíamos pensar, óbvio, claro, temos de comer, temos de nos proteger, temos que nos cuidar, então isso naturalmente emerge. Será que, paralelo a tudo isso, nós estamos cuidando também de não perder a nossa sensibilidade? Sensibilidade ao quê? Ao outro. Vamos dizer que moramos numa família, temos 3 irmãos, 2 tias, pai e a mãe, estamos ali começando nossa vida. Então, além de colaborarmos na nossa sobrevivência, será que estamos atentos para a necessidade do outro? E quando saímos, andamos aqui pela comunidade, passamos ali e vemos uma necessidade, não, essa é a necessidade do outro, não é um problema meu. Percebe como muitas vezes, e não é por mal isso,
Aqui não estamos julgando a nossa própria conduta, mas temos que refletir por que hoje estamos tão insensíveis para a necessidade dos demais. Bem, o que nós chamamos de voluntariado, ele emerge então com diferentes apresentações. E ele parte sempre desse ponto onde cada um de nós, voluntariamente, ou seja, espontaneamente, sem nenhuma obrigação, se sensibiliza para colaborar, para doar o seu tempo, a sua inteligência, o seu potencial, o seu conhecimento para algo que não tenha, em princípio, uma retribuição material ou uma retribuição imediata. Então, sempre é um movimento espontâneo que nasce de nós para sermos voluntários para colaborar em algo. Bem, e esse potencial, ele está em todos nós, porque somos seres humanos. E o ser humano tem na sua natureza esse princípio de solidariedade, de fraternidade, inato na sua consciência. Isso pode ser, sim, estimulado, educado, não, relembrado, mas o potencial já está em cada ser humano. Porque somos, de novo, como seres humanos, somos parte de uma comunidade humana que tem inata essa sensibilidade e esse potencial para ir na direção de alguma necessidade que esteja diante de nós. Se, por exemplo, hoje aqui, nesse exato momento aqui, alguém não se sentir bem, alguém precisar de algo, deveria ser natural em cada um de nós se levantar e ir na direção dessa situação. É espontâneo, não precisaria nem pensar nisso. Vejam, o que acontece quando estamos passando roupa, não, e a nossa mão, por um descuido eventualmente, toca no ferro de passar roupa quente. Nós pensamos em tirar a mão ou esse é um gesto automático? Em princípio é uma reação normal, não? Estamos ali naturalmente, o nosso corpo tem aquela reação. Naturalmente, todo ser humano, quando visse uma necessidade de um outro ser humano ou de uma situação, deveria ter uma reação tão rápida, tão automática e tão natural como tirar a mão de um ferro quente, de ir na direção dessa necessidade, de colocar-se imediatamente disponível para ajudar, esquecendo-se, em princípio, de si mesmo. Bom, então tudo nasce dessa boa vontade inata de nós podermos ter essa intenção de colaborar em algo, seja acontecendo ou com quem nós convivemos, que precisa de algo para desenvolver, para crescer, para se ampliar e que eu possa colaborar de alguma maneira. O ponto, de novo, é que a nossa sociedade está construída, está desenhada de uma maneira que nós só nos colocamos para participar se vamos receber algo em troca. Isso existe, isso é uma necessidade, nós sabemos que isso é parte, não, da construção da sociedade que participamos. Agora, será que cada um de nós não tem um potencial, um momento, um espaço na sua vida para construir obras, feitos, não? Participar de algo que não determine, não demande apenas uma retribuição? Não temos aí um coração ligado com a generosidade, com esse princípio de servir, de colocar-se, não, para ajudar em alguma coisa que não dependa de uma retribuição imediata? É uma reflexão. E nesse espaço do que nós chamamos de voluntariado, também nós vamos aprender a receber. E é muito difícil na sociedade, às vezes, nós recebermos sem ficarmos desconfiados o que vão me pedir em seguida. Já se viram nessa situação? Alguém nos oferece algo, nós ficamos desconfiados, o que vão nos pedir em seguida. Parece uma brincadeira, mas é assim. Imagine, estamos aqui, não, na avenida, e alguém passa distribuindo água. Nós vamos esperar quem virá em seguida, ou nos cobrando por aquela água, ou que vai pedir em troca.
Eventualmente alguém estava apenas fazendo um gesto de caridade, oferecendo água a quem tem sede, o alimento a quem tem fome. E vejam então como o nosso pensamento está condicionado a desconfiar ou esperar algo em troca. Bem, então dentro de uma atividade voluntária, nós também começamos a aprender a receber. E a receber inclusive, ou aprender a receber o potencial do outro. Porque veja, aqui nós somos cerca de 25, 30 pessoas, presencialmente aqui. E será que nós nos conhecemos mutuamente? E vamos imaginar uma situação. Cai uma chuva forte por 2 dias seguidos, não podemos sair daqui e vamos ter que conviver juntos por alguns dias. E vamos ter que descobrir como nos ajudar mutuamente, não é assim? Como cuidarmos uns dos outros, como compartilhar a água, compartilhar o alimento, como criar uma solução para voltarmos para nossos locais de origem. Então, muitas vezes, a própria vida nos coloca numa situação compulsória de experimentar essa situação. Não? E às vezes acontece dentro de casa, dentro da nossa comunidade. Estamos impedidos de nos deslocar e aí temos que bater no vizinho. Você tem água? Você tem alimento? O menino precisa de algum remédio, não? Ou o idoso tem que ter uma assistência. Poderia ajudar? Então, a própria vida, às vezes, nos coloca nessa situação para nos ajudar a encontrar esse potencial. No início desse processo, nós dirigimos para onde vamos participar, como vamos ajudar, condicionamos a nossa participação, escolhemos atividades, não? Isso é um preparo ao voluntariado. Quando nós estamos realmente disponíveis para colaborar em alguma situação, nós chegamos ali e ficamos disponíveis. Mesmo que em princípio não tenhamos aparentemente um conhecimento para atender aquela situação. Porque veja, se estamos caminhando aqui dentro da comunidade, ou estamos saindo aqui da escola, ou o que seja, e observamos e tem alguém caído no chão. Então, mesmo sem sermos socorristas, enfermeiros ou médicos, vamos deixar aquela pessoa caída? Ou vamos ter um movimento, pelo menos, de ir na direção desse indivíduo e perguntar o que se passa. Posso ajudar de alguma maneira? Levantá-lo, oferecer água, percebe? São gestos muito simples. Então, no primeiro momento, nós tendemos a dirigir a nossa presença para colaborar em algo, porque, em princípio, a sociedade funciona assim. O que você sabe fazer? Você é formado em quê? O que você pode colaborar aqui? Mas existe algo dentro de nós que é um potencial para aprender a fazer tudo. Em casa, nós não fazemos tudo. Ou melhor, acabamos tendo que fazer tudo, porque é inevitável. Se queima uma lâmpada, eu não vou ligar para o eletricista para trocar uma lâmpada. Eu vou pesquisando como funciona, eu tiro a lâmpada que está queimada, percebo como funciona, coloco outra lâmpada e já está. Então nós temos um potencial para participar da vida social muito mais amplo do que nós conhecemos. Bem, se esse processo de sermos voluntários para alguma atividade vai amadurecendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de participar de atividades e, no primeiro momento, sem escolher muito o que vamos fazer e sem limitar o nosso potencial. Então, eu chego numa obra de caridade, por exemplo, e tenho que preparar o almoço. Então, vou preparar o almoço, seja lavando os legumes e verduras, seja cozinhando, seja preparando o refeitório. Eu me coloco com esse espírito altruísta para colaborar naquilo que será oferecido para pessoas que têm mais necessidade do que eu. Ou seja, eu começo a perceber que o outro pode ter uma necessidade maior do que a minha naquele momento. Então, o voluntariado começa com a minha sensibilidade, com a minha disposição de saber
de compreender, de perceber que diante de mim pode ter alguém com uma necessidade maior do que a minha e que eventualmente, se eu estou disponível, cedo ou tarde eu vou perceber aquilo. Temos que ter consciência de que isso vai praticamente na contramão de como a sociedade opera e funciona. Mas aí depende, cada um de nós se quer. Enquanto participa da sociedade, assim como ela está, também desenvolver esse potencial para colocar tudo que tem, eventualmente, para uma obra, para um trabalho, para uma atividade, para o bem do outro, construir um princípio de bem comum e de um bem comunitário. Bem, então somos educados, em princípio, para só dar quando vamos receber, não é assim? Então só participamos de algo, só colaboramos, só ajudamos se nos é oferecido algo em troca. Mas será que isso é o nosso potencial máximo? E será que vamos nos conformar com isso? E vamos deixar de ajudar só porque eventualmente não vamos receber nada de material em troca? Será que o amor que temos dentro de nós, o amor à vida, o amor ao próximo, o amor ao que está se desenvolvendo ali, será que não podemos colaborar com isso e descondicionar da expectativa de receber algo em troca? Bem, e se isso vai se aprofundando, se começamos a participar de uma atividade voluntária, vamos percebendo que temos um potencial que é muito mais amplo do que aquilo que nós conhecemos. E que na medida que colocamos esse potencial em prática, ou seja, começamos a servir sem esperar nada em troca, isso vai se ampliando e essas obras sociais, ou que seja comunitário, começa a ganhar uma força que nós não sabemos de onde vem, porque ela vem justamente desse descondicionamento de não esperarmos nada em troca do que nós fazemos. Fazemos aquilo que é necessário. Eu venho aqui, preparo o alimento, ofereço o alimento, porque é necessário, porque a comunidade necessita, a sociedade necessita de algo que eu possa oferecer voluntariamente, não é compulsório, não. E muitas vezes, aquilo que se apresenta desperta o meu potencial de atender uma necessidade que eu nem sabia que eu tinha aquele potencial. Digamos, estamos aqui, nesse exemplo nosso, não, enche tudo aqui em torno, nós temos que nos ajudar. Seguramente, a própria necessidade que vai emergir dessa situação vai mobilizar dentro de nós um potencial para oferecer algo para que todos possam ser atendidos. Alguém vai descobrir uma maneira de transpor um obstáculo e conseguir água, o outro alimento, o outro como limpar o ambiente para que todos possamos estar aqui num ambiente limpo e assim por diante. Então, pelo simples fato então de eu não escolher o que eu posso eventualmente ajudar em alguma situação, eu já me coloco a dar prioridade ao que o outro necessita. Isso vai despertando em mim, então, o que nós chamamos de voluntariado. Bem, e se eu me mantenho estável, colaborando voluntariamente em alguma obra, em algum trabalho, no desenvolvimento de algo que eu acredito que ali seja um bem para a sociedade, ou para a comunidade, ou para a família, ou o que seja, isso começa a se aprofundar e eu começo então a encontrar uma possibilidade de estabilizar a minha dedicação a isso. Então, no princípio, eu vim ajudar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, uma tarde, e depois eu me sensibilizo tanto com aquilo, que eu vejo que eu necessito estar ali mais tempo. Começo a me dedicar um dia inteiro, ou 2 dias inteiros, e eu começo a perceber que indiretamente a qualidade da minha vida começa a mudar. Eu começo a competir menos, mesmo participando competitivamente da sociedade, o meu espírito internamente
eu já não preciso ser agressivo com os demais. Eu fico participando da vida assim como ela é, mas descubro dentro de mim um potencial de amar o próximo, de ver com a necessidade do outro, dedicar o meu tempo a atender a necessidade do outro. E descubro dentro disso uma alegria que eu não conhecia antes. Uma alegria que vem de um outro lugar da minha consciência. Uma alegria que não está condicionada pelo que eu recebo em troca do que eu venho servir. Então vejo como voluntariado é um movimento espontâneo, não, é como abrir uma janela, não. Enquanto nós não participamos de algo de maneira altruísta e voluntária, é como se nós estivéssemos vendo o sol através de uma frestinha da janela. Então, ficamos buscando a claridade e tentando ver, não, tudo que está do outro lado através de uma pequena fresta na janela. E quando nós descobrimos que podemos doar, podemos oferecer para o bem do outro, pode ser o vizinho, pode ser um parente, pode ser alguém que vive dentro da comunidade, pode ser uma obra social. Ali é como abrir uma janela e, nossa, existe um outro horizonte que se abre, que já estava ali, só que eu não descobria porque eu não abri essa janela. E que janela é essa? É a janela do altruísmo, de eu abrir a minha consciência para colaborar com a necessidade do outro, dar necessidade ao que o outro precisa antes do que eu preciso, não? Bem, agora, até que isso comece a acontecer em nós de uma maneira um pouco mais estável, nós passamos por um processo. E esse processo ele é como um pêndulo. Então, o pêndulo ele vai e volta, não é assim? Faz um movimento pendular. Então, o movimento do voluntariado, ele é pendular também. Então, eu me dedico ao voluntariado, saio do voluntariado, vou para a minha vida, depois volto para o voluntariado. E nesse processo rítmico e cíclico, eu vou descobrindo o meu potencial e o potencial dos demais também, especialmente quando eu começo a ver o fruto do voluntariado, que é promover o bem para o outro, ver como faz bem ao outro receber algo sem nenhuma exigência em troca. Isso começa a ativar dentro de mim valores, princípios humanos que estavam escondidos e que na sociedade em geral nós não temos o potencial nem a ocasião para expressar. Então o voluntariado ele é muito importante, que ele é a primeira porta que se abre para nós descobrirmos o nosso potencial e podemos gradualmente nos dedicar inclusive a uma causa, não? Então, eventualmente com o tempo, nesse ambiente de serviço, vamos encontrando outras pessoas que também têm a mesma intenção de serem voluntárias por uma causa. Então, esse movimento é o que nós chamamos de converger, não? Dedicar o nosso esforço para o bem comum, para uma causa de um bem comum. Então, existe ali uma causa, um projeto, um ideal, uma situação, eu acredito naquilo, eu creio que aquilo vai ser benéfico para a sociedade, eu me dedico àquilo e com o tempo eu vou vendo que a minha vida começa a coincidir com aquilo. Não tem mais uma separação da minha vida com aquele projeto. Eu vou então me dedicando cada vez mais, vai emergindo uma necessidade, se eu aprofundar nisso, de realmente dedicar a minha vida a concretizar e a terminar aquela obra, ou aquela fase daquela obra, porque eu identifiquei dentro daquilo um potencial benéfico, não? Para que aquilo possa se desenvolver. Bem. Então, se cada um de nós pudesse dedicar o seu talento, a sua virtude, o seu potencial para uma causa para o bem comum, nós veríamos que muitas vezes as nossas próprias necessidades poderiam ser atendidas indiretamente. Então nós chegamos no local, num projeto, onde ele é desenvolvido algo comunitário, e quando chega a hora do almoço, alguém fez um almoço do qual eu vou compartilhar também. E quando chega a hora de eu utilizar o banheiro, alguém
limpou também aquele banheiro, aquela casa de banho, e aquilo está limpo. Eu tenho que me deslocar até um outro local, alguém já providenciou um transporte para me levar àquele outro local. Então, percebe? É uma outra maneira da sociedade funcionar, com cada um colocando o seu potencial, a sua parcela de ajuda, e aquilo então vai compondo o que nós chamamos do bem comum. Bem, ainda que não pareça, e ainda que não seja valorizado, isso é um padrão de conduta bastante elevado. E ele é elevado porque ele quebra, digamos assim, essa barreira do egoísmo puro, dessa insensibilidade de nós vivermos como se a vida e a necessidade dos demais seres humanos não existissem. Mas será que isso é assim mesmo? Será que não deveríamos ter uma intenção, uma aspiração de reencontrar esse amor ao próximo? O amor é uma causa mais elevada e mais ampla do que meus objetivos individuais, não? Então, ao reencontrarmos isso, vamos ter que reaprender a vida também em sociedade, onde, de novo, eu vou ter que também, usar esse verbo tão agressivo talvez, não? Lutar pela sobrevivência, mas ao mesmo tempo estar atento à necessidade do outro, porque de repente, por algum motivo, ele pode estar recebendo uma oportunidade desigual ao que eu recebi, então por que não compartilhar com ele de alguma maneira uma outra oportunidade e aí também ativar ainda mais o seu potencial. Então vejam que é um padrão de conduta relativamente elevado o assunto do voluntariado, porque ele nos abre ou resgata dentro de nós esse princípio, essa sensibilidade para estarmos atentos à necessidade dos outros e não apenas estarmos correndo atrás das nossas necessidades, que eventualmente em algum momento nem são tão essenciais assim, não? Bem, e o voluntariado, ele nos educa também para recordarmos que estamos aqui para crescer e evoluirmos juntos, e não somente para competir ou para encontrar um espaço de expressão e de sobrevivência. Estamos aqui para crescer e aprender juntos tantas coisas, valores, princípios, não? Descobrir o potencial do outro. Quem, durante o dia de hoje, por exemplo, vai se dedicar a estar exercitando, descobrir o potencial de quem está na sua frente. Muitas vezes convivemos com alguém meses, anos, e nem sabíamos, nem nos ocupamos, nem nos preocupamos de descobrir o potencial que estaria dentro desse indivíduo. Um potencial para quê? Para tantas coisas. O ser humano tem muitos potenciais, não só potenciais técnicos, não, para alguma atividade, mas o potencial como ser humano em si, o potencial de ser solidário, de ser fraterno, de ser sensível, de poder colaborar. São potenciais que todos temos, mas será que damos espaço para isso no nosso dia ou apenas vamos vivendo automaticamente sem nos preocupar com isso? Ou só vamos nos preocupar com isso quando tivermos uma necessidade, tivermos alguém diante de nós e percebemos que ali o outro não se move para atender a nossa necessidade. Mas será que é necessário chegar nesse ponto? Não? Bem, e se nós pudéssemos não nos complementar mutuamente, em geral, tudo que é necessário no contexto da família, da comunidade, da sociedade, poderia ser atendido de uma outra maneira, mais simples, e não apenas a maneira como nós já conhecemos, não, os mecanismos atuais que nós conhecemos. Bem, então vamos ver aqui alguns cuidados para terminar que nós deveríamos ter para descobrir algumas situações que dificultam nós, primeiro, expressarmos o nosso potencial como voluntários e também receber a ajuda voluntariamente.
Então, os cuidados seriam sentimentos de competitividade que emergem praticamente ou inevitavelmente na sociedade assim como ela existe hoje. Será que nós não podemos substituir esse pensamento de competitividade por um pensamento de cooperação e de colaboração? Então, em vez de competir, será que eu não posso colaborar, encontrando o meu espaço de expressão e recebendo também o melhor que o outro pode expressar? Então, quebrar esse ciclo vicioso, não da competitividade, para um princípio de cooperação, de complementariedade, de colaboração. E aí o exercício é muito simples. Hoje é sábado e podemos exercitar no que resta do nosso dia isso. Se vamos observar na nossa conduta, se podemos colaborar com os demais, cooperar em algo, ao invés de competir. Porque para que competir? Se o outro tem algo a expressar que converge para o bem comum e é benéfico, e eu também tenho meu espaço de colaboração e também é benéfico, por que não complementar? Por que não somar? Por que sempre alimentar isso que é competitividade? Porque no fundo, a competitividade, ela acaba nos ferindo. E por que ela nos fere? Porque nós sabemos que quando estamos competindo, estamos deixando o outro para trás. Agora, será que se eu dou prioridade não ao outro, ofereço ao outro o melhor, e aí alguém oferece também a mim o melhor, se cada um fizer isso com o outro, todos vamos receber o que necessitamos, percebem? Ninguém vai ficar sem o que necessita, mas estamos competindo, vamos criando barreiras entre nós, nos separando uns dos outros, isso não vai permitir que possamos convergir para o bem comum e para um convívio saudável. Outro cuidado é algo que está aí no nosso subconsciente, que temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia, que nós buscarmos um princípio de tolerância, de compreensão pelos demais, de compreensão pelo que os demais estão vivendo, para não cair num caminho equivocado da vingança. Porque se nós não podemos nos compreender mutuamente, e alguém eventualmente, por alguma situação, faz ou diz algo para nós que não teria sido melhor, se nós não buscamos compreender essa situação, mas alimentamos no nosso subconsciente um princípio de nos vingar dessa situação, e é uma palavra forte, mas pode acontecer, sabe? Nos vingar verbalmente ou emocionalmente, ou criando uma situação. Temos que ter cuidado para que isso não aconteça, e se substituirmos isso por uma intenção de compreender o outro. Por que será que ele fez isso? Por que será que isso chegou nesse ponto? Se buscamos compreender, nós prevenimos que a nossa consciência e que o nosso ser humano ingresse nesse caminho de querer dar o troco, querer vingar. Isso não é saudável e, de novo, o único que fará é nos ferir. E para que nos ferir? Temos uma possibilidade de buscar compreender, buscar tolerar, não? E vamos vendo então como o nosso potencial humano vai se ampliando muito. Depois, nós prevenirmos de sermos jovens ou seres humanos inconsequentes. Isso é muito importante porque temos que ter aquela responsabilidade de que o que estamos fazendo hoje, vai repercutir não apenas na minha vida de amanhã, mas na vida que eu vou deixar para as futuras gerações. E será que eu tenho essa consciência, essa responsabilidade de que tudo que eu digo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vai causar uma condição para gerações futuras? Será que eu me importo com isso? É importante que eu deixe um mundo melhor para os jovens, para as crianças, ou não é comigo isso? Então, parece algo óbvio, mas no dia a dia nós não fazemos essa reflexão. Nós vamos vivendo, assim como a sociedade funciona, e não pensamos o que eu posso construir para deixar um fruto que dê uma semente para as próximas gerações.
Isso é um princípio de responsabilidade. Eu não deveria me permitir ser inconsequente em relação a isso. Precisamos refletir sobre isso. E por último, algo que restringe muito a nossa participação na sociedade e num princípio de voluntariado são os nossos preconceitos, nossos julgamentos. Então temos um preconceito de uma situação, ou preconceito sobre alguém, ou alguém comenta de algo sobre alguém, nós acreditamos aquilo e não nos abrimos para conhecer em primeira pessoa aquele indivíduo, aquela situação. Então os preconceitos e os julgamentos são um grande empecilho, um grande obstáculo de eu poder participar de tudo isso que nós conversamos aqui hoje de uma maneira saudável, limpa, transparente, criativa, complementar, e que muitas vezes só não acontece porque eu tenho um preconceito ou tenho um julgamento sobre o outro. Isso deveria ser substituído por um profundo interesse de conhecer o potencial de quem está diante de mim. E esse potencial não está totalmente, não depende, não está condicionado a uma formação técnica do outro. Estou falando conhecer o potencial de um outro ser humano. Somos seres humanos, temos um potencial inato de desenvolver esse potencial. Então deveria substituir o preconceito e o julgamento por um profundo interesse e quase que uma necessidade de descobrir e conhecer o potencial do outro. Mas para quê? Para ajudar esse potencial a se desenvolver, para ajudar a potencializar isso que está aí, que talvez necessite de um espaço, de um ambiente para ser descoberto e depois se expandir. Imagine, nossas escolas não seriam outras se todos nós tivéssemos essa intenção de descobrir o potencial dos outros, das crianças, e oferecer uma condição desse potencial se desenvolver. Tenhamos tudo isso presente, tentemos fazer essas reflexões e observar em nossas vidas como estamos diante dessa situação. Em princípio, o que eu teria para colaborar são essas reflexões. E agora eu gostaria de saber se vocês teriam algumas perguntas ou alguma reflexão que pudesse ajudar. Obrigado. Alguém teria alguma pergunta? Pois não. Você poderia usar o microfone que fica gravado, pode ser, Tarinho. Antes, porém, quero saudar a todo mundo. Bom dia, boa tarde, independentemente do período em que nos encontramos. Eu sou o Jafete, podem me chamar também de África, em função da complicação do nome. É um nome muito difícil de expressar, por isso que eu posso permitir que me chamem também de África. Em contrapartida, eu não tenho dúvida, mas tenho uma contribuição no que o palestrante acabou de nos dizer aqui agora. Eu cresci também no internato esse que nós estamos nesse preciso momento, chamado OCC, e depois disso eu tive que ir para o outro internato no Calacala. Lá eu tive uma experiência de vida, muito, muito bonita. Quando eu cheguei naquele internato, em 2008, eu encontrei N tribos. Uma delas é o Mazoso, depois tem o Ronganhamba e tem o Bairro Augusto. Essas mesmas tribos, o Ronganhamba e o Bairro Augusto, eram ligados, mas o Mazoso não era ligado com esses dois bairros. Tinham sempre divergência, mas até ao ponto de perder vida. Quando nós chegamos lá, o irmão Luca, que estava conosco, que era o diretor do internato,
ele adaptou o sistema de voluntário. Voluntários, meninos que estão lá no internato, na sua livre consciência, quem quer ser voluntário para fazer o oratório no bairro, vai. Oratório é esse que são atividades para brincar com crianças que estão a necessitar de um carinho, de um colo e outras coisas. Então, nós como aluno íamos fazer esse oratório, mas não tínhamos visibilidade, não tínhamos aderência. A população não lidava conosco porque entre eles lutavam. Então, eles achavam que nós fazendo esse oratório, vamos ligar essa tribo e aquela tribo, querendo ou não vão lutar. Só que nós fizemos uma lavagem cerebral naquela população e a população entendeu que não era aquilo e ali começamos a ter visibilidade. Meses depois, aquela população do Mazoso ficou na seca, não tinham água. Como estavam a beber água? Faziam um furo no embondeiro e metiam os baldes. Como o embondeiro suga muita água, reserva água, aquela água que caía é que eles bebiam. Então, aquilo foi uma dor para nós. Falamos com o diretor e o diretor, assim, disponibilizou a água do reservatório do internato e deu para a população. E ali começamos a ter visibilidade nas nossas atividades de oratório. Todo mundo começou a vir e começamos a ter visibilidade. Quando terminamos a formação no internato, fomos vivendo no município de Catete. Agora até ali, aonde vem o bem de você fazer o bem, como o nosso palestrante disse. Você tem que fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa. Nós só fazíamos, não sabíamos que futuramente teremos outra recompensa. Aquela mesma população se viu como guarda-costas para nós. Nós estávamos numa comunidade em que não conhecíamos o estilo de vida daquela comunidade, mas aquela população que já nos conhecia muito antes conseguiu nos direcionar. Manos, vocês aqui são visitantes, aqui o estilo de vida é assim, o padrão de vida é assim. E fomos vivendo parecendo que já éramos natos de lá, mas isso aconteceu porque ontem fizemos o bem, fizemos atividade de voluntário, ajudamos sem esperar uma outra recompensa. Esse é o meu contributo. Obrigado. Gracias. Bom dia a todos. Ok. Eu tenho uma pergunta a fazer, do tipo, o palestrante falou sobre as nossas habilidades inatas, não é? O nosso potencial inato. Então, eu gostaria de saber se é um problema as pessoas viverem sem esse potencial ser descoberto, ou se é possível nós descobrirmos esse potencial de um modo mais fácil, né? E descobrir, porque cada um tem o seu potencial, certo? Então, para descobrirmos esse potencial, o que é que temos que fazer? É isso que eu quero saber. Muito boa pergunta. Bem, o ser humano tem inato dentro de si muitas qualidades, muitas virtudes e uma tendência a desenvolver uma atividade também potencial. Alguns, como sabemos, têm uma tendência para a arte, outros uma tendência mais técnica, outros uma tendência mais social. Esse potencial está dentro de todos nós. Então, esse potencial começaria em casa, na família, depois na escola, principalmente, e no convívio social. O ponto é que a própria sociedade de hoje ela está dirigindo excessivamente
e limitando muito o desenvolvimento potencial. Por quê? Porque associa o desenvolvimento potencial a um indivíduo ser um engenheiro, por exemplo, ou ser um professor, mas esquecendo as qualidades envolvidas nisso, só visando o objetivo material, prático, em geral financeiro. E a nossa participação na vida não é só uma participação financeira. Aqui tem uma diferença importante do que é a nossa participação como ser humano, com nossos valores, e a participação técnica. Aqui acho que é uma coisa importante e nós nos detemos um pouco. Que a pergunta pode ser não, como desenvolver o meu potencial como um técnico de algo, de agricultura, por exemplo. Sim, mas independente disso, ou muito além disso, você é um ser humano, concorda? E como ser humano, você tem um potencial de manifestar, todos temos, de manifestar todas aquelas qualidades que um ser humano, de maneira inata, tem, como o amor ao próximo, a solidariedade, a sensibilidade, uma relação construtiva, educada. É disso que se trata. Tecnicamente, vamos participar da sociedade com o que a sociedade também necessite. Mas, por exemplo, amanhã é domingo, em princípio um dia que, em geral, a grande maioria de nós, eventualmente, não trabalhe, entre aspas, certo? Mas sua existência não termina aos domingos, concorda comigo? Você continua vivo no domingo e compartilhando da vida em sociedade. O que nós compartilhamos, então? O que nós somos e não o que nós fazemos. Tem uma diferença, não tem? Então, o voluntariado, ele parte do princípio do que nós somos e o que nós fazemos vai ser o que vai ser necessário naquele contexto. Então, no fundo, quando vamos ajudar, por exemplo, aqui na obra de caridade de Santa Isabel, entramos ali, domingo, estou disponível hoje por 6 horas, para fazer o que seja necessário. Não importa se eu sou professor, se eu sou técnico de consertar a bicicleta, se eu sou cozinheiro, eu me ofereço voluntariamente para o que seja necessário. Então, esse potencial, ele emerge quando existe um estímulo de ajudar no que seja necessário e que, eventualmente, não coincide com a minha formação técnica. Eu posso ser professor e, naquele dia, é necessário aqui cozinhar para as crianças. Eu vou me negar a isso? Então, vejo, o potencial não apenas o potencial do fazer, porque o fazer vai ser uma expressão de uma vocação, de uma tendência que eu tenha para desenvolver uma habilidade específica. Porém, o potencial maior que nós temos é de participar do bem comum com aquilo que nós possamos oferecer e que muitas vezes pode não ser só uma atividade externa. De novo, aconteceu, fomos uma vez no Egito, num local, numa creche, e aí eram dezenas de bebês que necessitavam ser cuidados. E nenhum de nós tinha essa experiência. E eles tinham que nos virar. Com o pé, balançávamos o berço, aqui dávamos uma madeira, aqui segurávamos um bebê, e tínhamos que ali nos desdobrar em 8 missionários humanitários com dezenas de crianças. Então, eu entendi a sua pergunta, estou ampliando a resposta, ok? Uma coisa é o que nós somos e o que oferecemos para o bem comum, e através desse ser, o fazer também. Mas o fazer não limita aquele potencial benéfico que é a nossa participação, que é estar ali disponível para o que seja necessário, mesmo que eventualmente eu não tenha tecnicamente ainda o potencial de oferecer uma profissão ou uma atividade técnica. Por isso que uma coisa é a profissão, uma especialização numa atividade, outra coisa é a vocação, é a disponibilidade, é a doação, é o voluntariado para fazer o que é necessário, compartilhando os melhores valores. Então, para concluir, a minha contribuição, a descoberta do potencial é a partir da própria necessidade. Se eu vivo num local onde é necessário trabalhar com agricultura, mesmo que eu não me desenvolva como um técnico agrícola, eu vou me dedicar a aprender a agricultura, porque é necessário. Então, é a própria necessidade que originalmente mobiliza o meu potencial. Não sei se ajudou em alguma coisa. Ok? Mais alguma pergunta? Pois não.
Muito boa tarde, sou a Ingrácia, também cresci lá na Casa da Criança e agora já vivo com meu esposo em outro estado. Aqui em Angola chamamos outra província, mas no Brasil chama-se outro estado. Então, o tema de hoje é muito bom porque fala do voluntariado. E lá no outro estado onde eu estou, noutra província, Dalatando, chama-se Kwanza Norte, eu estou em Dalatando. Tem vários casos de crianças que estão em situação extrema de pobreza. E crianças que criança tem 2 anos, já toma conta de uma bebê de 6 meses porque a mãe foi na lavra. E aí, eu tenho muito espírito de voluntariado, quero começar. Só que não encontro como começar, por isso até que eu vim mostrar um bocadinho desse meu lado, para ver se o Frei com essa palestra pode me ajudar de como eu devo criar bases para começar. Um mês antes de eu vir cá para tratar o assunto do casamento, eu fui no hospital com a minha bebê, lá tinha vacina já do cartão. E entrou no banco de urgência um menino de 9 anos, que foi picado por uma cobra. Sabem já que aqui em África esse é o tempo da manga. A mãe foi na lavra, não deixou comida para ele. E ele subiu no pau para poder tirar manga para dar comida nos mais pequenos. Só que no pau tinha cobra. E ele foi picado por uma cobra. Só que do trajeto de casa para o hospital é distante. Ele chegou a falecer. Quando ele entrou no banco de urgência, já veio a falecer. Qual foi o meu espanto? Que quando eu volto para casa, me apercebo que aquele menino é meu vizinho, porque o óbito estava a correr mesmo lá no meu bairro. E eu, desde que eu cheguei aqui, eu digo sempre, o que eu posso fazer para mudar aquela situação? Que se eu pudesse pelo menos criar uma cozinha, que as crianças fossem para lá, comessem, depois fossem para suas casas, talvez aquele menino não vinha a falecer, talvez aquela criança que passa o dia com os outros irmãos, porque a mãe foi na lavra, não tenha acontecido situações que muitos deles deixam de ir para a escola porque não tem alimento, não tem um calçado, não tem uma roupa para vestir. Então, eu gostaria que o Frei, com essa palestra, me ajudasse de como é que eu devo criar bases para levar o voluntariado também lá naquela província. Porque naquela província não tem orfanatos, não tem lar, não tem nada para ação social. E eu começar aí vai ser muito difícil porque eu vou sentir que eu vou estar sozinha. Então eu gostaria que o Frei me encaminhasse quais são os passos que eu devo fazer para começar esse projeto. Muito boa pergunta. Como em algum momento da palestra eu comentei, nós com o tempo começamos a encontrar pessoas que têm um pensamento semelhante a esse. E tudo é um processo, ou seja, tudo na vida é gradual e acontece gradualmente. Então, o primeiro passo poderia ser identificar algumas pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma intenção e para iniciar alguma coisa. E muitas vezes pensamos assim, não, mas isso é impossível. Aqui não tem um local, não tem uma casa, não tem nada. Mas confie. Se você se reúne com mais de uma pessoa e começa a ter essa intenção, e daqui a pouco vai surgir um espaço, do espaço faz uma atividade que é para o bem comum. É uma atividade para um bem comunitário. Isso tem uma força muito grande. E a força é tão grande por quê? Porque o fruto daquilo, o benefício daquilo, não é somente o fruto do esforço de uma pessoa. É a reunião do esforço gradual, nem começa com 2 ou 3. Na comunidade nós vivemos no Brasil, na minha origem no Brasil, hoje eu vivo em Portugal, eram 5, 7 pessoas. Hoje vêm lá 200 pessoas. E começa assim, amplia, alguém ajuda. Eu posso doar os colchões. No mês que vem eu posso trazer 2 mesas, percebe? Aquilo começa a gerar um movimento. Junto disso, essa própria comunidade pode gerar algum tipo de meio de vida. Vamos então pegar uma lavra que não é cultivada, que está parada, vamos plantar mandioca, vamos pôr batata doce, vamos colocar ali tomate. Vende aquilo. Uma parte eu processo, alimento as crianças, uma parte eu posso gerar com meio de vida. E aos pouquinhos aquilo começa a aparecer. Vejam, se eu lhe entregasse agora aqui uma semente de milho, okay? Você vai no terreno ali, coloca o milho na terra.
aparentemente, no dia seguinte, se alguém olhar, não vai acreditar que tem milho ali, certo? Vai chover, vai fazer sol, aquele milho vai começar a se desenvolver. Dali a um mês, alguém passa e fala, viu, você não acreditou que tinha um milho aqui, mas aqui está começando a nascer já o que eu coloquei no mês anterior. Um projeto também é assim. Ele começa como se não fosse acontecer nada e fosse impossível. Um dia depois do outro, aqui é uma chave importante, a persistência, a continuidade e não dar nunca um passo maior do que as pernas. Sempre ir um pouquinho mais, sim, fazer um esforço um pouquinho a mais e confiar que aquilo vai se desenvolver. É como um milho, ele rompe aquela casca, gera uma raiz e gera a parte aérea. Aquela planta começa a se desenvolver, a raiz começa a buscar nutriente, você vai começar a buscar ajuda, analogamente, aquela planta, ao descobrir o sol, começa a assimilar a luz solar com a clorofila e aquilo começa a acontecer. Um dia, quando você olha, tem uma espiga de milho, começa a dar um fruto. Então, de um milho, você já tem 300 sementes de milho para a próxima lavra, percebe? Então, analogamente, parece que não é nada, né? Um almoço só, uma sopa para criança, uma merenda escolar, são só 7 crianças, passam 3 meses, já são 14 crianças, uma vila vizinha, uma comunidade vizinha, uma tribo vizinha, começa a ajudar, já são 30 crianças, já são 12 famílias, e quando você vê aquilo, de repente, é um centro. Assim, vai acontecendo organicamente. Sim? Só para terminar, nós ficamos disponíveis, tá? Com a Tereza, Domingos, para colaborar no necessário, ok? Mas não desanime, porque em princípio é só um milho lá no meio da terra. Aquilo, se for cuidado, um dia depois do outro, um dia aquilo se desenvolve e vai dar os seus frutos. O que é importante é começar a encontrar pessoas com boas intenções, corretas, transparentes, num bom projeto, e aquilo cedo ou tarde acontece. Precisa começar, não desanime, porque em princípio não tem nada. Comece, depois nos conte. Tá bom? Pois não. Bom dia. Ok. Falando de voluntariado, é um tema muito bom e muito pertinente. Eu até ainda tenho só para recomendar a fraternidade, né? Que às vezes aqui em Angola também a gente sofre com voluntariado. Eu acho que aconselharia também a fraternidade dar uma palestra às nossas autoridades, sobretudo concerne polícias, militares, porque já sofri muito com esta situação. Alguém atropelou, um motorista atropelou alguém. E por sua vez eu peguei, levei para o hospital. Pois nos hospitais tem sempre polícias, né? Eu fiz sem troca de nada. Postos ali para a unidade de saúde. O camarada que atropelou é este. Encaminha para a polícia. Eu disse, não, eu só ajudei porque o motorista que atropelou fugiu. Não, senhor, encostei. Indicaram-me para um polícia e fiquei assim interrogado para a polícia, encaminharam-me para uma esquadra. O que me safou foi porque alguns familiares acompanharam até o hospital. Não, aquele senhor não é ele que atropelou, não é, aquele senhor só ajudou. Ajudou porque a pessoa que atropelou fugiu. Quando as mamães apareceram lá para a esquadra, explicaram a situação, que esse senhor não tem nada a ver. Então, para querer chamar mais atenção, a fraternidade que também criem palestras para nossas autoridades. Muito obrigado. Ok, obrigado. Primeiro, eu quero agradecer ao Frei essa disponibilidade dessa palestra e também agradecer aos participantes, né? Não é fácil, hoje é sábado. Agradecer principalmente os que cresceram na Casa da Criança que estão aqui, porque
que nós aqui em Angola temos muito a tendência do chefe. O chefe é o dono de tudo, e as outras pessoas sempre se inibem. Pronto, pode ser que a nossa maneira de chefiar também não criamos espaço para que os outros se manifestem. Mas nós que somos líderes das organizações da sociedade civil em Angola, carregamos um peso muito grande, porque não sentimos a participação de todos. Os membros que assinam como membros da organização, depois de assinarem, vão embora, já não voltam. Os membros que depois vêm, realizamos a assembleia, todo mundo vem, participa, fala, depois vão embora, já não voltam. E eu gostaria de perguntar quais são as metodologias que nós podemos usar para incentivar o voluntariado. E também gostaria de perguntar se o voluntariado tem idade, se podemos começar com o voluntariado já crianças, se as pessoas precisam de crescer. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz ali com a partilha do GFET, que eu tenho partilhado muito com as adolescentes da Casa da Criança. Eu digo sempre a elas assim: vocês têm muitos talentos e vocês precisam oferecer os talentos que vocês têm para os outros. Inclusive, já tinha dado a elas um dia, que era um domingo por mês, que elas deviam sair à rua, irem a visitar as famílias, irem ajudar as pessoas que elas encontrassem. Mas o que eu noto é que as pessoas têm medo de sair, medo de ir ao encontro do outro. E também têm medo, não acreditam. Depois há pessoas que pensam que voluntariado, doação, é só dar coisas materiais. Então, vou fazer voluntariado, tenho que levar arroz, tenho que levar açúcar. Então, queria que o Frei também frisasse aqui que o voluntariado não é só doar algo, mas é doar-se a si mesmo. Nós nos doamos a nós próprios. Então, eu gostaria de dizer se tem idade, se o voluntariado começa com 20 anos, se começa com 10, com 15, até se começa mesmo já de criança. É isso que eu gostaria que o Frei partilhasse aqui. Obrigado. O que nós refletimos hoje aqui foi um espírito, digamos assim, de voluntariado. Princípios internos e na consciência do voluntariado. O voluntariado técnico, chamemos assim, em cada país ele é regulado por algumas leis. Em princípio, juridicamente, digamos assim, só depois da maioridade é que o indivíduo pode assumir a consequência dos seus próprios atos e assumir um termo de voluntariado, inclusive. Tá? Agora, então não é que saia completamente do tema do dia de hoje, só que depende um pouco da especificidade de cada local. Na nossa comunidade no Brasil, por exemplo, que também tem crianças e jovens que são voluntárias, os pais assumem a responsabilidade da participação pelos cuidados desse jovem e criança enquanto estão dentro da comunidade, sendo que a comunidade como um todo assume todas as necessidades que essa família tenha. Então depende muito do contexto. De qualquer maneira, sempre necessitará de um termo. Por quê? Porque, infelizmente, também na sociedade, vocês conhecem isso melhor do que eu, tem um tema muito delicado, o tráfico de crianças e venda de pessoas. Isso é uma realidade que existe, infelizmente. Então, para proteger as organizações também, a nossa própria atividade, é melhor estar tudo bem transparente, tudo bem assumido, sabendo que eu assumo um termo de voluntariado, quer dizer que se eu venho ajudar em algum lugar, quinta-feira, de 14 a 18, isso é uma atividade voluntária e naquele período, o que esse termo de voluntariado protege está inserido naquele termo. Mas o que foi tratado aqui hoje é um espírito de eu me doar para servir, independente daquele horário que eu marquei de ser voluntário, não sei se eu me explico. Então, o voluntariado vai muito além do que um termo, do que um compromisso e quase um contrato, entende? Você perguntaria, mas para entrar na sua primeira pergunta, como então manter a aderência, o interesse dos voluntários quando muda o ciclo deles de colaboração num projeto, então depois eles vão fazer uma outra experiência. Aí que está.
É porque nesse caso talvez estivesse muito formalizado dentro da regulamentação também da própria organização. Porque se eu sou voluntário e eu tenho uma afinidade com o projeto, seja qual for, não, e me dedico por um período, porque não, depois que eu mudo de situação, não continuo colaborando com aquele projeto. Então, de novo, depende muito do contexto, entende? O quanto também o próprio projeto respalda ou permite que eu me mantenha voluntário e, ao mesmo tempo, eu possa participar da sociedade com meus objetivos de vida, porque eu ainda tenho objetivos de vida pessoais. Eu não tenho condições ainda de me dedicar totalmente a uma obra. Então, o voluntariado, dentro de um contexto, ele tem várias, é como se fosse uma pirâmide, ok? Com vários estratos, com vários níveis. Então, tem quem colabore 2 vezes por semana, outro 2 vezes por mês, e tem aqueles que estão dedicados 100% àquela causa. São voluntários àquela causa, e essa causa, quando é uma organização, ela então oferece, como no caso da Oxi, tudo que a criança necessita até uma certa altura. Mas depois de uma certa altura, se esse indivíduo tem outras necessidades, ele vai precisar de uma outra interação com a sociedade para poder atender também as suas necessidades. Mas não quer dizer que ele deixe de ser voluntário. Então existe o voluntariado técnico de contrato, o termo de voluntariado e a espontaneidade de colaborar em alguma situação, como ali o Eduardo dizia, ou você mesmo dizia, pega um final de semana, pega um carro com 8 jovens e vai para alguma comunidade aqui vizinha, alguma tribo, algum bairro, o que seja, tá? Vai a algum local onde já existe uma atividade social. Chega lá, olha, o que é necessário aqui hoje? Bom, fazer o almoço, limpar o banheiro, arrumar a cama, lavar os lençóis, é uma coisa pontual. Então, o voluntariado sempre vai estar ligado ao contexto de alguma atividade onde a gente esteja estudando. Entende? Como manter a aderência? Isso é um amor dessa consciência que está participando daquilo por esse trabalho. Eu sou voluntário já há 33 anos da minha comunidade de origem. Hoje tenho uma atividade um pouco mais ampla, viajando por alguns países, trabalhando com obras sociais, crises humanitárias, com palestras públicas, com conhecimento, mas não deixo de ser voluntário também na minha comunidade de origem. Percebe? Então, aqui nós trabalhamos hoje o espírito do voluntariado em geral. Cada situação específica tem que ser estudada. No seu caso, como então manter a adesão daqueles que passam uma certa etapa e saem da casa e nunca mais voltam, ou que eventualmente são parte da assembleia e não voltam mais. Depende do vínculo que as pessoas têm com a organização, entende? Uma coisa é ter um vínculo com a pessoa jurídica, é um documento, é um vínculo jurídico. Aí eu concordo com o projeto da casa, eu componho a assembleia, eu voto inclusive, e sou parte disso. Tá, mas não é suficiente, percebe? Para o desenvolvimento da obra como um todo, tem que ter uma adesão e uma participação maior. Isso acontece também, por outro lado, quando nós temos um projeto. Desenhamos um projeto, apresentamos o projeto, atualizamos os membros do projeto e olha, é necessário tudo isso aqui para desenvolver, chegamos até aqui. Para chegarmos até aqui, é necessário maior participação. Então, é muito importante a comunicação, a visibilidade, o dar a conhecer o que é necessário também. Tudo isso mobiliza o potencial que aquela pessoa também perguntou. É importante dar visibilidade ao projeto, dar visibilidade às demandas, apresentar isso e de uma certa altura também, não digo, eu queria evitar o verbo cobrar, que é um verbo um pouco fricativo, não conflitivo, mas podemos recordar aos demais dos seus compromissos com a organização, percebe? Recordar, olhem, isso aqui tem que se desenvolver, isso aqui tem que desenvolver outras atividades, eventualmente ir até para uma outra região, ter uma outra casa num outro local. Como vamos resolver isso? Compartilhar a necessidade. Isso ajuda muito a compartilhar. Chegar na comunidade, olha, tem aqui 65 crianças, digamos, tá? Vamos criar um movimento comunitário para ajudar isso aqui a se desenvolver e devagarinho aquilo vai acontecendo. Sim? Não existe uma metodologia, Domingas, existe uma mobilização. E essa mobilização é recordar o compromisso de cada um com esse projeto, esse bem comum que um dia assumiu.
que não é só assinar uma assembleia, naturalmente é muito mais profundo do que isso. Então, com isso, te digo sem medo de errar. Essa mesma pergunta, ela é feita em Genebra hoje, em organizações das quais eu participo. Ontem estava na Caritas, aqui em Angola, e participei de uma organização que eu sou membro do conselho na Genebra. A mesma pergunta emergiu: como manter a aderência dos membros no desenvolvimento do projeto como um todo, percebe? Então a pergunta é que, independente do país, independente da situação, existe esse princípio do quanto eu estou inteiro, dedicado realmente àquela causa. Isso é que faz diferença, percebe? Isso é que mobiliza o potencial daquilo poder se expandir. Isso acontece. Essa é uma colaboração. Não existe uma metodologia. Existe se é que eu posso chamar de metodologia, é fomentar continuamente, nutrir continuamente esse projeto, essa ideia, salientar o bem comum que isso está envolvido na associação. E aí tentar atrair uma participação maior. Porque senão você tem que gerar mecanismos financeiros ou compulsórios, isso acaba sendo limitado, entende? Não é muito o espírito voluntariado, já começa a entrar em outra linha que não é exatamente o voluntariado. O voluntariado tem que ser espontâneo, de livre e espontânea vontade, e isso tem muita força. Agora, a atualização de um projeto, reapresentar a proposta, isso revitaliza a ideia e funciona como um imã. Começa a atrair pessoas, situações que queiram colaborar. É assim que eu vejo. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Chamo-me Graciete e vivi também na Casa da Criança. Bem, eu cheguei um pouco atrasada, mas já consegui estar dentro do que está a se tratar e ouvir as perguntas, a partilha do Frei, e quero agradecer, né, porque na semana passada eu, com os meus colegas, visitamos um centro de acolhimento, Larcozola, no 1º de maio, e nós encontramos uma senhora já velhinha a trabalhar, e estranhamos, né, a senhora velhinha, cansada, nós não entendíamos o que a senhora estava lá a fazer. Então, chamamos o responsável e perguntamos: essa senhora está cansada e depois trabalha com crianças, tem crianças especiais aqui também, não será muito esforço para ela? E o senhor nos explicou que a senhora está lá no centro já há 5 anos, mas por vontade própria, nunca recebeu nada, e já a direção de lá do orfanato reuniu uma vez para darem alguma coisa para a senhora, mas a senhora não aceitou, porque ela disse que o objetivo dela era servir simplesmente sem receber nada em troca. Eu e os meus colegas ficamos admirados. A senhora vive em Viana e deslocava-se todos os dias para o 1º de maio, que não era não era perto. E diante disso e depois do que eu vi aqui, eu consegui ver que afinal é possível. Não é fácil, principalmente para a nossa realidade, porque eu também converso e ouço de muitas pessoas. Já ouvi jovens da minha idade que têm essa vontade, né, de fazer voluntariado, mas que já chegaram a dizer: eu posso ir para uma empresa, pedir para ser voluntariado, mas os custos. Então, eu consegui ver que quando estamos comprometidos com alguma causa, é possível sim. E partilhando já aqui um pouco do que vivo, eu tenho uma dúvida, se calhar é do concílio entre o voluntariado propriamente dito e o dever. Porque eu sinto que é um pouco mais fácil, não deveria ser assim, mas eu estou a falar o que eu sinto, é muito mais fácil. O ideal seria fazer o bem, assim, primeiro aos nossos e depois ir para longe. Mas eu faço um pouco de confusão do voluntariado ao dever. Por exemplo, eu cresci na Casa da Criança e eu vou lá no final de semana, ajudo a fazer alguma coisa, ajudo a fazer alguma limpeza. Eu não conseguiria, por exemplo, pode ser, olhar aquilo como, se calhar, um voluntariado. Eu acho que me parece ser mais dever do que outra coisa. E também gostava de saber se há semelhança nisso, e como o Frei também já
eu queria fazer muitas mais perguntas, mas eu vi também que o Frei já esclareceu em função das perguntas que os outros foram fazendo. Então, como se desligar desse sentimento de dever do que propriamente voluntariado? Ou então, se não são, no fundo, a mesma coisa? É tudo. Obrigada. O dever, ele vem, em geral, de alguma regulamentação, de algum âmbito onde você está vivendo, não? É o dever diante de alguma lei externa a você mesma. Então, no meu entendimento, não é a mesma coisa. O voluntariado, no fundo, é uma palavra que nós usamos para um mecanismo que deveria ser muito natural em nós, que é nos ajudarmos mutuamente diante do que a vida nos traz. Nós usamos a palavra voluntariado por quê? Porque voluntariamente, de boa vontade, espontaneamente, cada um vai na direção de algo, percebe? Então é só um nome que nós usamos. E só uma frase que você falou no meio da sua pergunta é muito importante, o seguinte: as empresas sim aceitam também um horário ou uma dedicação ao voluntariado, mas isso é um nível bem preparatório, sabe? O que estamos desenvolvendo aqui hoje é o voluntariado voltado para uma causa, para o bem comum, porque uma empresa não é um bem comum. Uma empresa tem um objetivo bem material, bem concreto, e que não é dividido, inclusive, entre todos os seus participantes, certo? Então, uma coisa que o mundo empresarial chama de voluntariado, que é agregar valor na atividade compulsória, corporativa. E outra coisa refletida hoje aqui é como nós podemos desenvolver o nosso potencial de estarmos sensíveis à necessidade dos outros, necessidade das comunidades, como fazer o bem e como desenvolver projetos e atividades voltados para o bem comum. Isso é muito diferente de uma empresa que tem um objetivo específico que está bem distante do bem comum em geral. Não quer dizer que não existam empresas que também colaborem para a sociedade em geral, mas é um outro mecanismo. Então, o voluntariado, nesse sentido aqui, tem uma outra conotação. Então, eu acho que é isso. O que eu posso comentar nas suas perguntas é isso. Para mim, não é a mesma coisa. O dever, nós temos sim um sentido interno que temos o dever de ajudar ao próximo. Mas é um dever interno, não é um dever que é imposto por alguma legislação ou alguma conduta ou algum contrato, percebe? As palavras aqui têm que ser bem compreendidas para não gerar nenhum mal entendido. Nós temos um dever interno de servir, de ajudar, porque enquanto seres humanos temos esse potencial e a necessidade está diante de nós. Mas é uma coisa mais ética, interna, do que um dever jurídico ou um dever da sociedade. Então, dependendo da conotação, também será um dever, mas um dever interno, sentir essa quase que obrigação de ter que ajudar o próximo, porque, de novo, como eu respondi numa das perguntas, nós temos isso inato em nós de ajudarmos aos demais, servirmos aos nossos semelhantes. Não sei se foi útil. Sim, obrigada. Pois não. Bom dia a todos. A sociedade civil tem um papel muito importante para o desenvolvimento dos países. O país não desenvolve só com o suporte dos governos, mas também com os trabalhos de voluntariado. Eu gostaria de saber, por parte do Frei, qual é o papel da educação ou como a educação pode ajudar para incentivar ou formar o cidadão a ter o espírito de voluntariado, visto que temos visto alguns países jovens com esse espírito de voluntariado. Nós aqui em Angola ainda temos esse pouco espírito e o Frei disse bem que o voluntariado pode ser entregue bens materiais ou então a nossa capacidade psicológica, como a formação, palestra, etc. Por exemplo, no Porto, em Portugal, anos atrás, um serviço que nós brindávamos era visitar as pessoas idosas que viviam sozinhas e estar com elas. Não levávamos nada de material, levávamos o que? A nossa presença para quebrar um pouco aquele sentido de solidão, de abandono que eles viviam. É um serviço profundamente humano e profundamente
importante para quem recebe e, no nosso caso, para nós também que oferecíamos, tá? Com relação ao tema das escolas, a escola ela deveria ser um contraponto da educação que se recebe em casa. Vamos dizer que idealmente, tá? Na família ou no lar comunitário, se receberiam valores, princípios humanos, e a escola entraria com a parte mais social, de convívio, não, de complementariedade desses mesmos princípios e valores, e também com, gradualmente, um conhecimento mais técnico. Podemos ver naturalmente e obviamente que a sociedade não está nesse ponto, e não digo isso, e nem quero dar o exemplo, não entre continentes e entre países, mas em países que se dizem de primeiro mundo e países ricos, onde a taxa de suicídio é altíssima. Por que será? Não é por causa da pobreza. Então, a ausência de valores, a ausência de princípios, o não consolidar dentro de casa, na comunidade e na escola esses valores, e de novo, qual o sentido da vida? Tanto a família quanto a comunidade, a vida num centro comunitário, quanto na escola, deveriam colaborar no desenvolvimento do desenho de um horizonte de vida, percebe? O que estamos fazendo aqui? Será que as escolas suscitam essa pergunta para as crianças e os pais também para os seus filhos? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo e a meta de nossas vidas? Apenas ganhar dinheiro? Apenas consumir bens? Ou será como essa senhora, servir onde é necessário? Naturalmente, ela deve ter uma maneira também de se sustentar. Isso é necessário no desenho atual da sociedade, obviamente. Não? Então, é nessa química, é nesse equilíbrio que cada um tem que ir percebendo, ganhando o sentido e descobrindo o que estamos fazendo aqui, que não é apenas participar de uma sociedade, gerar produtos, consumir esses mesmos produtos, tá, mas um dia nos perguntamos, era só isso? E todos sabemos que não é só isso. Então, o papel da educação, no meu entendimento, é nutrir valores, enraizar princípios e, gradualmente, ajudando na parte da descoberta do potencial desse indivíduo e, gradualmente, ao longo dos anos, e chegando no ponto desse indivíduo poder descobrir o seu potencial, encontrar um local de capacitar-se com esse potencial e depois de poder inserir-se na sociedade para participar criativamente de uma sociedade saudável. Então, é como eu costumo dizer, a resposta não tem um ponto final. Eu fomento, eu ajudo a suscitar reflexões e termino com 3 pontinhos. Isso tem de continuar dentro de cada um de vocês. O término da resposta, digamos assim, deve ser a participação de cada um de vocês dentro do contexto de cada um de vocês. Porque ninguém vai salvar o mundo individualmente, nenhuma escola, nem nenhuma família. A sociedade humana, a situação da humanidade necessita, como eu dizia no início, de uma complementariedade, não cada um aportando um pouco para que esse indivíduo possa ser um adulto, um dia, com valores, com princípios, com alguma formação, com potencial desenvolvido, se possível, descobrindo a sua vocação e como participar da sociedade de uma maneira construtiva. Porque senão, de novo, vamos apenas alimentar um sistema que não é sustentável e que sociedade, então, eu vou deixar para a próxima geração. Eu tenho que pensar sobre isso, sabe? Eu tenho que me ocupar disso e saber que eu sou consequente com isso também. Então, eu tenho que descobrir como eu posso colaborar de alguma maneira para que isso seja diferente. Diferente, digo, colaborando e complementando o que eventualmente esteja ausente em casa, o que esteja ausente em algum centro comunitário, criando ambiente de capacitação, ou colaborando com essa capacitação, gerando... Não é fácil, não tem uma resposta pronta. Cada contexto vai suscitar uma adaptação para isso acontecer. Realidade é que a sociedade está esfarelando, como se diz, não está pulverizando, e nós que eventualmente temos um pouco mais de consciência, temos que mobilizar esse potencial para mudar essa situação. Não mudar artificialmente, mudar
dentro do âmbito ou dos âmbitos que nós possamos colaborar. E não importa a quantidade aqui, como eu respondi para você, importa a qualidade, uma boa semente, um dia aquilo se amplia, um dia aquilo vai dar um fruto. E vai ser uma referência, vai ser uma experiência piloto para ser aplicada em outros contextos, não? É o que eu posso compreender, acho que respondi tudo. Ou comentei sobre tudo, não? Faltou algo? Tá bem? Bom, muito obrigado então a todos, tenham um bom sábado, um feliz domingo. Nos vemos aqui então, se Deus quiser, no ano que vem, em abril, estaremos de volta para um período um pouco maior, está bem? Então, um bom sábado, um bom final de semana. Obrigado.